Tá testando. Tá testando, porque no YouTube não tem nada. Boa tarde, professores, professoras, coordenadores pedagógicos, diretores de escolas e mantenedores de colégios. Nós somos a Moonshot e eu quero contar para vocês, estávamos com saudades. Faz uma semana que estivemos juntos aqui, fazendo um incrível fervo na web em função de novas metodologias, ferramentas sobre o ensino remoto emergencial e intencional. E você, Marlon, diga para mim, ficou com saudade dessa galera que está conosco? Olha, muitas saudades, impressionante como a gente criou uma relação legal e na semana passada eu acho que a interação foi tão grande que a gente ao longo dessa semana começou a sentir falta dessa interação. Então, com toda certeza, estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente com o professor José Moran, que é uma referência para muita gente e para mim não é diferente. Então, espero que a gente possa fazer aí um webinar bastante interessante para todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Show de bola, é isso mesmo. E você, Tomazinho, me diga, meu querido amigo, o que você sentiu na semana passada e como é a sensação de estar de volta com essa galera aqui nesse momento? Foi uma coisa incrível, né? A hora que você deita a cabeça no travesseiro e reflete e fala assim, nossa, às vezes a gente planeja tantas coisas e esse planejamento tão pensadinho, dá tudo tão errado. E uma coisa que nós fizemos tão intencional, ou seja, tão sem pensar, mas com a vontade de fazer, e deu tão certo, né? E o acolhimento do público, a quantidade de depoimentos, de comentários carinhosos, e falando que pena que já acabou, exatamente o que a gente sentia, né? Puxa, que pena que já acabou, mas não acabou, né? A gente vai estar justamente dando essa continuidade, e é um prazer imenso, né? Estar aqui com uma grande referência nossa, que é o professor Moran, sempre super solícito, né? Sempre super acessível para todos nós, e uma grande referência nessa área de metodologia dele. Enquanto a gente começava lá atrás a pensar em didática, pensar em fazer coisas diferentes, o professor Moran já tinha 30 anos trabalhando com a Escola do Futuro da PUC e já trabalhando com toda essa parte de metodologias ativas, com tecnologias e com tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande referência e é um prazer imenso e uma honra estar aqui, professor Moran, com o senhor aqui. Vou passar a bola para o Mota, que o Mota já faz a apresentação e a gente já começa a encher de pergunta, professor. E o público também, com certeza, fazer bastante pergunta aqui, para a gente poder ter uma conversa bastante animada nessa tarde de sexta-feira. Show de bola, Tomazinho, é isso mesmo, professor. Professor José Moran, grande mestre, inspirador de nós três e de muita gente, Brasil afora e também fora daqui. Professor Moran, além de professor, é claro, um grande mestre, ele é pesquisador, autor, conferencista, mentor de muitos projetos de inovação de educação aqui no Brasil e fora também, sempre com ênfase em metodologias ativas de ensino, uma bandeira que ele levantou há muito tempo já, essa tal história do aluno ser protagonista, efetivamente, mediada por um professor inspirador. Ele é um defensor de modelos híbridos, da aprendizagem por projetos, com tecnologias educacionais embarcadas como ferramenta. Professor Moran, de coração, eu, Tomazinho, Marlon, todo mundo que está conosco, agradecemos demais a sua presença aqui conosco. Uma honra para todos nós, viu, professor? Ok, boa tarde. É uma honra para mim estar com vocês, jovens, empreendedores, e se vocês aprenderam comigo, eu também estou aprendendo muito com vocês, que são os que me seguem, são aqueles que hoje põem em prática, que vocês estão incendiando as redes com toda essa troca de experiências, ensinando e orientando. Então, é uma grande alegria estar com vocês. Eu também tenho participado em vários eventos, e eu vejo que é um momento de muita riqueza, muita colaboração, muita abertura, e as pessoas estão buscando, diante de toda essa situação que se prolonga tanto, como aprender e como ensinar nesse momento tão difícil, e, enfim, o que nos espera depois. Então, esse é uma grande desafio, e é um grande orgulho também poder participar
com gente de todo o Brasil, tem gente assim que eu admiro, professores, gestores, tanto a educação básica como superior, tão comprometidos. Então, estou aí à disposição de vocês. Maravilha, grande mestre. Eu sei que o Tomazinho hoje ele quer começar com as provocações, começar algumas questões aí sobre o presente e sobre o futuro da educação, como diz a chamada para esse nosso encontro. Então, Tomazinho, segue contigo aí, aproveita, professor Moran. Perfeito. Professor, na verdade eu tenho a honra, né, de dividir às vezes o grupo de GT do Inovação, né, o grupo de trabalho de inovação do semestre com o senhor, e a gente sempre troca muito, é muito gostoso toda aquela efervescência de ideias e de pontos de vista que tem lá. E uma vez me chamou muita atenção, professor, quando o senhor falou que há 30 anos atrás, né, o senhor já vinha com essas ideias e com esse grupo de pessoas pensando na escola do futuro da USP, e que isso talvez seria uma grande mudança na educação. E, de certa forma, né, talvez era uma criança, né, tinha 12 anos há 30 anos atrás, e o senhor já tinha história, né, em toda essa parte de educação, na educação brasileira. E eu gostaria, assim, de saber a sua postura. Hoje se fala muito, né, na retomada, na abertura da escola, que a escola nunca mais vai ser a mesma, e eu acredito em parte nisso, mas eu gostaria de ter a serenidade do senhor, né, eu gostaria de ter o conhecimento, a profundidade, principalmente a experiência do senhor, para poder nos orientar, né, o que esperar desse momento de crise, desse momento de mudança, que são momentos de mudança, mas o que esperar? Será que realmente a gente pode esperar uma virada de chave e numa nova escola mesmo, uma escola do futuro? Ou talvez esses modelos acabam sendo um pouco mais de reprodução do passado e às vezes a virada de chave não acontece tão rápido. Ela acontece, na verdade, um pouquinho mais para e passo, né? Mais devagar. Gostaria que o senhor pudesse comentar com a gente um pouquinho sobre isso. Oi, Tomazinho. Realmente, há 30 anos atrás, começamos a discutir a escola do futuro, que é a escola que nós estamos debatendo agora. O que eu lembro de ter comentado com você é que naquele momento, que foi o começo da internet, e ainda quando era muito precário tudo, vinham especialistas dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa falar-nos do ensino remoto, ensino à distância, da personalização, do híbrido, com outro, chamavam semipresencial, e falavam que em uns 15, 20 anos, todas as escolas estariam transformadas. E eu acreditei também naquele momento, como pesquisador mais jovem, que seria mais fácil fazer. E estamos falando do começo dos anos 90, foi de 89, 90, quando 30, 31 anos para agora, nós estamos debatendo as mesmas coisas, embora já num contexto muito mais, estamos conectados, uma parte, outra parte não, estamos podendo ter aulas ao vivo, online, uma parte, outra não, mas a essência ainda demora. Então, o olhar que me traz um pouquinho a experiência é que a nossa mente, principalmente os que estamos um pouquinho mais assim já preocupados com tudo isso, ela vai um pouquinho mais longe do que a estrutura. A estrutura demora um pouco mais para que levar todos juntos ao mesmo tempo, isso demora um pouco mais. Então, isso me traz uma percepção de que hoje estamos numa outra etapa, assim, de dar um salto forte, e creio que isso todos estamos de acordo, mas também eu vejo que algumas análises de alguns especialistas também são um pouquinho ufanistas. Nossa, depois da pandemia, agora tudo vai ser transformado, teremos uma outra escola, tudo será híbrido. Ok, teremos transformações, é isso que vamos debater, mas a coisa não será tão rápida como queremos, como desejamos, infelizmente, porque eu adoraria que tudo isso fosse transformado, adoraria que o Mota tivesse razão, vamos lá, está tudo lá, esse otimismo que você tem, Mota, e que contagia, a gente sabe que para 10 Motas tem 100 outras que põem o pé no freio, então estamos assim, divididos, avançando, mas não tanto quanto nós gostaríamos.
Perfeito, exatamente. Eu tenho uma postura muito cética, né? Então, assim, eu acho que eu sou muito alinhado com o seu pensamento. Eu adoraria... Não, a minha não é cética, a minha é de esperança, mas é cuidadosa. É isso. Não é cética, ao contrário, eu aposto na transformação e eu acredito que não temos volta. Então, agora, na verdade, tenderá a boa parte que ainda estava duvidando a se engajar mais. Isso, agora, teremos que carregar ainda um certo peso durante muito tempo daqueles que ainda têm dificuldades e da desigualdade brutal, da injustiça, que é o grande peso, além do mental, é que muitos realmente ainda nem têm acesso a isso que nós estamos fazendo, poder conversar online. Muitos estão longe dessas possibilidades. Exatamente. Paulo, eu tenho uma postura muito cética. Primeiro, começo a duvidar de todos. Mas, por outro lado, eu também sou um pouco pragmático. Ou seja, é uma mistura meio engraçada essa, né? Porque do lado você é cético, do outro lado eu sou pragmático, de pegar a teoria para fazer. Eu achei que você estivesse mais otimista que eu, não? Não, eu sou não tão otimista, mas eu sou realista. Como você falou, realista e talvez esperançoso, como o senhor. Realmente eu torço para as mudanças, mas eu também estou nessa jornada e eu percebo há menos tempo que o senhor, naturalmente, mas eu penso que é muito complicado, uma instituição que ela vem muito tradicional, essa mudança, por mais que esteja tudo favorável para isso, ela ainda tem muita resistência. Mas estamos trabalhando para isso, né? Estamos trabalhando para justamente essa evolução. Mas agora é o momento de um salto bastante significativo e que perceberemos nesses próximos anos, sem dúvida. Amém. Show de bola. Eu compreendo, professor Moran, quando ele expressa essa esperança com um certo cuidado, porque nos últimos tempos nós todos aqui zanzamos em muitas escolas pelo país e a gente percebe alguns movimentos que às vezes nós gostaríamos que fossem muito mais rápidos, que os professores adotassem mais fortemente e se apropriassem de algumas coisas que a gente sabe que já tem sucesso, já tem case, já é solidificado, tem evidências científicas sobre essa inovação educacional, mas essa minha empolgação, ela será eterna. Enquanto eu estiver vivo, queridos professores, o professor Mota será esse eterno professor hiperativo. É isso aí. E você, meu querido amigo Marlon, o que você traz aí na manga para questionar o nosso querido mestre? Essa empolgação, Mota, eu, Tomazinho, Moran já conhecíamos, e acredito que muitos que acompanharam a gente na semana passada também, mas para alguns era novidade. Então percebemos toda essa energia que você entrega em tudo que você faz, tá? Essa é uma característica muito positiva que você tem. Eu concordo com o professor Moran. Eu queria só observar o seguinte: eu acredito que a gente nunca avançou tanto no digital, né, professor Moran, como a gente avançou nesses últimos dias. Então, isso é um fato. E a gente percebe que ainda tem muitos educadores resistentes a essas mudanças com a tecnologia. Mas também a gente vê nas redes sociais muitos depoimentos, muitas fotos de professores compartilhando suas ações durante esse ensino remoto e muito felizes com o que eles têm conseguido realizar, né? Então, isso é bastante gratificante, porque a gente vê que essa resistência está sendo quebrada, né? Mas muitos ainda têm a sua resistência. A minha pergunta vai direcionada um pouco para isso. Há uma necessidade de uma formação para esses professores cada vez mais continuada. Existe alguma formação hoje que seja adequada? A gente está, de certa forma, aqui nós da Moonshot tentando colaborar, mas é óbvio que a gente já tem nossas limitações, né? Então, como que a gente poderia, estou dizendo como um todo, o Brasil, colaborar para que essa formação fosse mais acelerada? Não só nas tecnologias, plataformas digitais, mas também dentro de novas metodologias ativas? Olha, eu creio que a realidade que nós vamos viver depois de uma crise, você vê que o Brasil já estava num certo empobrecimento e agora essa crise vai trazer ajustes fortíssimos, desemprego forte, muita gente não está podendo pagar as mensalidades no ensino privado, então há um horizonte aí que não é muito tranquilo na retomada, fora também a lentidão de poder retomar. Então, eu diria que
o ajuste vai vir um pouco pela dor, infelizmente, pela necessidade, porque muitos vão perder o emprego. Tem professores, eu sei que é duro dizer isso, estou vendo assim, movimentos de gestores acompanhando, e não só aqui como fora. Estava ouvindo também uma palestra sobre os Estados Unidos agora, de 300 a mais instituições pequenas vão fechar proximamente. Então não é uma coisa assim que estamos especulando, e o que quer dizer, os alunos querem continuar, mas as instituições, estou falando assim mais no nível superior, mas também no ensino privado, também o movimento não está tranquilo. Há muita migração também de escolas mais caras para mais baratas, e mais baratas para o ensino público também, por causa do econômico. Então, o econômico vai trazer uma necessidade de um professor muito mais ativo, porque vai ter... as escolas vão ter que se reinventar, vão ter que ser mais baratas e, ao mesmo tempo, com qualidade. E essa mistura de modelos, que nós chamamos de híbridos e ativos, eles fazem todo sentido. Então, o professor que não correr atrás, ele vai ficar ainda um tempo disponível, mas não conseguirá se manter longamente no mercado. Então, isso exige uma formação, primeiro, continuada para aqueles que já estão em serviço. E aqueles que estão em formação, eles têm que praticar tudo aquilo que eles viverão, os processos homólogos de ensino e aprendizagem. Então, como acelerar... ter, primeiro, vão surgir muitos grupos, assim como o de vocês, eu também participo, tem gente que está... Eu venho há vários anos trabalhando com cursos de metodologias e tecnologias no digital, com a professora Dênia, minha colega, já faz uns 5 anos que estamos trabalhando tudo isso com professores, e formamos centenas e centenas de professores dentro de tudo isso, e muitos agradeceram que agora, nesse período, ao serem solicitados as escolas a irem para o digital, eles estavam prontos e puderam ensinar muitos colegas por toda essa familiaridade que eles tinham com as metodologias e as tecnologias. Então, aqueles que estão prontos, aqueles grupos que estão prontos, que já dominam um pouco essa mistura, e não só isso, mas também os modelos, as metodologias como componentes de modelos de transformação, eles terão um mercado também enorme de trabalho de formação, e as faculdades de pedagogia e as universidades que aprenderam muito nesse período também vão poder acelerar, dar uma mão. Então, principalmente quem está no ensino superior com processos mais avançados, eles têm que adotar, principalmente escola pública, professores de escola pública, para que o gap seja menor. As escolas privadas, aos poucos, vão aprender. Na pública ainda temos um gap enorme de como trazer a inclusão digital e essas metodologias também para o ensino. Sensacional. Professor Moura, tem um monte de gente no chat aqui lhe mandando abraço, lhe mandando carinhosos abraços aí, em função de tudo que o senhor já inspirou a todos nós. Colégio Amplação, um grande parceiro aqui de Curitiba, uma escola muito inovadora, está aqui com a gente também. Muita gente legal. Tem aqui alguém elogiando o Marlon, voz de locutor, Marlon. Show ele tem uma voz boa, assim. Muito bacana, muito legal com a gente. Aproveitar e avisar, estamos de olho aqui no chat, né? Tivemos um probleminha no início, mas agora já estamos de olho aqui, então, acompanhando. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, escrevam que a gente faz aí ao professor Moura. Então, fiquem à vontade, né? Isso mesmo. Se perdeu alguma coisa na transmissão ou foi só no chat? Não, professor Moura. O chat que não abriu no início, mas agora está tudo resolvido, a gente está conseguindo acompanhar, então a gente vai buscando as perguntas aí para poder fazer para o senhor, tá bom? Tá bom. Tá bom. Professor Moura, eu quero lhe contar algo e eu quero fazer uma pergunta. Tá. Há pouco mais de 2 anos eu lhe assisti numa palestra, num evento de educação, na Bet Educar, que nós já participamos todos aqui juntos, né? Uhum. E naquela conferência, naquela sua palestra, o professor citou um caso bastante interessante. O professor citou uma escola lá no Peru, chamada Innova Schools.
E o senhor trouxe esse caso, contando para o público que essa escola de ensino fundamental 2 já praticava o ensino híbrido com muito êxito, né? De maneira que os alunos faziam essa mescla de parte do estudo em casa, parte na escola. Em casa, realmente, é esse processo mais online, pesquisa e tudo mais, e na escola, processos colaborativos. Então, com base, professor Moran, nisso que nós estamos vivendo hoje na educação do nosso país, onde as escolas estão tendo que tatear outras formas e outras ferramentas, e com base nesse caso que o professor explorou naquela conferência, eu quero lhe perguntar assim, será que nós estamos nos apropriando desse formato híbrido para um futuro da educação, professor? Oi, Mota, eu lembro bem desse momento em que eu estava falando que nós estávamos olhando algumas experiências e alguns projetos, alguns que eram mais para a elite, que trabalhavam de forma bastante inovadora, e eu disse também, essa experiência do Peru era de mostrar que no ensino privado era possível para a classe trabalhadora ter uma escola mais barata, e era Innova Schools, que fazia esse híbrido. E de lá para cá, nós já temos uma série de experiências no Brasil, também, ao mesmo tempo que aumentam, vamos dizer assim, os modelos de escola de elite, também já temos também nos modelos para um pouco mais de pessoas que podem pagar menos, já temos escolas que estão fazendo aquilo que há 2 anos se fazia lá. Então, eu quero dizer que estamos avançando com mais lentidão do que gostaríamos, mas na educação, hoje, estamos assim, avançando para que todos, nós temos modelos que são disruptivos já de saída, e tem outros que estão se transformando um pouco por dentro aos poucos. Nós temos agora um cenário de transformações que eu chamaria de curto prazo, que são um pouco de respostas mais imediatas, um pouco de aplicar algo que se aprendeu e adaptação a essas circunstâncias econômicas que eu falava antes, então que vão exigir uma flexibilidade e uma resposta mais imediata. Mas nós temos, ao mesmo tempo, isso digo para os gestores, coordenadores e também docentes, temos que fazer um esforço planejado de olhar para um horizonte de uns 4, 5 anos, aonde queremos chegar. A maior parte das instituições, que hoje estamos fazendo algumas coisas legais, nós estamos melhorando nossas salas, tornando-as mais flexíveis, estamos introduzindo espaços makers, estamos trazendo as metodologias, estamos criando alguns recursos. Nós temos que pensar num planejamento estratégico de transformação como um todo, sistêmica, de uma outra escola, de uma outra universidade que faça sentido e que tenhamos um tempo de prepará-la. Então, a maior parte temos que, de um lado, já aplicar imediatamente algo para não perder o pé, para poder dar conta desse cenário de transição que vai ser brutal, e temos que, ao mesmo tempo, encontrar tempo para gerenciar as transformações de longo prazo, que são muito mais profundas, e que, se a gente não dedica tempo agora, e uma equipe de inovação, e fazer isso de uma forma mais participativa, envolvendo toda a comunidade escolar, não vai sair. Então, muitas instituições poderão ficar para trás, mas no médio prazo, nesse horizonte de uns 5 anos, do que imagina. Então, essas dois cenários, uma de algumas coisas que vão ser mais perceptíveis no imediato, ao mesmo tempo, para mim, a grande preocupação é como organizar um processo de transformação maior que envolva tudo, a mudança de currículo, de espaços, de metodologias, de avaliação, de inserção com a comunidade, enfim, é toda uma visão mais ampla de transformação. Professor, tem uma pergunta aqui, que é justamente aqui do... Tá CP Sininho, exatamente não sei dizer o nome da pessoa, mas professor Moran, o que o senhor acredita? O senhor acredita ser
responsabilidade dos governantes nesse processo de inovação na educação? E eu vou aproveitar essa pergunta que já está aqui na tela para poder falar mais duas que está contextualizada aqui. O meu é o seguinte, o senhor acredita nisso e nos todos os níveis, na educação infantil, essa escola híbrida, né? Mais na educação infantil, ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2, ensino superior, né? Então, como pensar nisso? Eu acho que são perguntas que estão recorrentes aqui no chat. Bom, nós temos situações, temos que ir com calma quando falamos do híbrido. Há um híbrido com crianças e a criança que está na educação infantil e que está na primeira fase de alfabetização, no ensino fundamental 1, nos primeiros anos, ela tem que estar junto, tem que estar o dia todo convivendo, tem que aprender assim a estar juntos. Mas o híbrido aí é não fazer só, digamos, atividades analógicas. Elas podem, de vez em quando, também trazer esse mundo digital, só que com mais cuidado. Então, é um híbrido não presencial, uma mistura de tudo. Mas, à medida que essas crianças já crescem, esse híbrido ele é natural, como é na vida. A gente está conversando entre nós e puxa o celular para ver uma mensagem do WhatsApp, responde, continua. Nós estamos... então, esse híbrido vai se amplificando de tamanho e até legalmente, os governos já imaginam, a partir do ano que vem, no ensino médio, que tenhamos 20% da carga horária feita com atividades online. Então, isso legalmente já está aprovado. Então, eu imagino que essa tendência será maior para poder atender aos diversos itinerários que os alunos poderão ter, além das áreas, quatro áreas principais que eles vão trabalhar. Então, agora, quando passamos para o ensino superior, pós-graduação, educação continuada, aí estamos falando de outra coisa. Obrigar hoje a ir todo dia a uma cidade como São Paulo, onde eu moro, a deslocar-se 2 horas para ir a um local e depois voltar, é irracional. Para o que costuma acontecer. Então, o presencial, assim, que vamos dizer assim, de ir todos ao mesmo local, tem que ser para algo tão extraordinário, tão interessante, tão importante, que vale a pena o deslocamento e não fazê-lo assim através de ferramentas de comunicação em tempo real. Porque a escola, pelo que faz, normalmente não faz muito mais do que nós fazemos quando estamos aqui juntos conversando através de câmeras. Então, se vamos deslocar-nos, gastar energia, ter prédios e todo esse custo embutido, tem que valer muito a pena, tem que fazer coisas extraordinárias, tem que fazer práticas interessantes, sejam de laboratório ou de aprendizagem. É assim, e por isso que esses grandes grupos assim que investiram em enormes prédios, eles vão ter que procurar assim formas de ampliar o mercado de educação ou outros, porque os alunos irão menos vezes no ensino superior ao presencial para aprender, mas haverá um mercado ávido por aprender. Então, é possível trazer outros tipos de alunos de terceira idade, alunos que precisam mudar de carreira, ou seja, adultos, para convênios com organizações sociais, empresas, para realmente trazer a aprendizagem continuada, fazer tudo de forma híbrida. Então, esse para mim é um cenário, eu diria que a educação, apesar da crise, é o cenário que vai empregar mais pessoas, mas são pessoas que têm que ser muito interessantes para concorrer com a inteligência artificial que nós temos hoje embarcada, para concorrer com o 5G que vem aí e com todas essas possibilidades de imersão na realidade virtual e aumentada. Eu fico imaginando isso em 2 ou 3 anos, um horizonte muito... Nós poderíamos estar fazendo esta reunião e podendo estar mexendo, por exemplo, se nós estivéssemos fazendo um projeto numa tela digital, mexendo no projeto, nós 4, e a mesma coisa os alunos, assim, coisas fantásticas que já são possíveis, mas ainda
precisa um pouco da infraestrutura, fazê-lo em tempo real com maior profundidade. É verdade. E assim, professor, me permita, Marcos, só para concluir. E assim como o senhor, todos nós, né, a gente está muito imerso nessa questão de gestão da inovação e de tecnologias dentro do ensino já há algum tempo, né? E a gente acompanha sempre os noticiários. Então, a França, no ano passado, ela proibiu o uso de celulares em salas de aula, né? Eu até comentei com o Mota, a gente trocou uma tirinha que surgiu nas redes sociais, dizia assim, até então era proibido o celular dentro da sala de aula, agora, assim, é proibido não ir para a aula com o celular, né? Ou seja, na sua casa tem que usar o celular, né? Então, assim, proibido proibir. E nesse que o senhor falou, né, professor, realmente, assim, eu tenho pensado e discutido com as pessoas justamente isso. Como que vai ser justamente essa próxima fase da educação mais híbrida, mas, por outro lado, eu acho que abre uma oportunidade gigantesca para a requalificação profissional, né? Então, não é só a formação profissional, não é só aquele que não tem a certificação ainda para ter a certificação, para ter o diploma, mas principalmente para aquele que tem diplomas, que acaba algumas profissões ficando irrelevantes numa situação né, que o mundo se desenha aí. Então, não só para a grande dupla, para todo o setor educacional, eu acho que essa grande oportunidade está justamente na requalificação profissional, de cursos mais curtos, de cursos mais imersivos, e muito que o senhor falou. Talvez aquilo que pode ser gravado num vídeo ou feito transmissão ao vivo, não precisa ter a presença física, presencial, né? E sim, na verdade, para a presença física presencial, realmente aquilo que é extraordinário, é aquele trabalho em equipe, aquela resolução de problema, aquilo que não pode ser feito realmente de forma remota, de forma à distância. Mas o que precisa também requalificar é o valor do humano junto com tudo isso. Você trabalha com ao mesmo tempo, você tem que ajudar as pessoas a desenvolver essas competências humanas e serem pessoas que no digital também inspirem confiança e que os professores se tornem mentores, orientadores de projetos também de vida e nessa visão ampla. Então, porque toda a parte, assim, digamos, mais de conteúdo e que sempre é fundamental, etc. Mas está tudo assim muito mais disponível. Agora, como trabalhar isso, como transformá-lo e como me aproprio com isso, e o que eu faço? Eu preciso de alguém que me oriente, alguém mais experiente. Então, o trabalho de mentoria vai ser fundamental, o trabalho assim de requalificação em todas as pessoas para poderem ser úteis e para poderem projetar um futuro mais longo que eles viverão, né? Isso. Então, há um mercado enorme para a educação nessa perspectiva transformadora. E assim, vocês, por exemplo, como jovens empreendedores e os professores que dominem essas metodologias, um pouco esses modelos híbridos, formas de avaliar e formas de estar juntos, tem um grande futuro profissional, assim, né? Não tem o que temer, porque o mundo inteiro está pedindo professores, educadores, mentores, transformadores, tem essa visão ampla. É disso que precisamos. Papagaios assim que só repetem o que está no livro, isso aí não tem vez daqui para frente. Legal, professor Moura. Eu queria fazer uma pergunta que vem de encontro ao que o senhor citou agora há pouquinho. Eu estou tentando caçar aqui no chat algumas perguntas para poder fazer o professor Moran. E a Aline Rosário. Acho que travou, Marlon. Travou, Marlon. Enquanto ele trava, então, é o seguinte, professor, deixa eu lhe dizer que tem uma ex-aluna aqui lhe mandando um abraço, e nós a conhecemos, a professora Aide Rodrigues, que é do ISAI. Ela disse que foi sua aluna em 96 ou 97, na FAP, e sentava na primeira fila, tá lhe mandando um abraço. Obrigado a ideia, obrigado pela lembrança. É bom esse encontro, assim, eu encontro muita gente, assim como quando vou dar uma palestra, muitas pessoas assim, me reconhecem, e tem gente que não me conhecia pessoalmente, mas eu li seus trabalhos, seus textos, para mim foram inspiradores, né? Isso para mim é uma grande recompensa. Eu fui um desses, quando eu posto uma foto do senhor, porque eu sou seu fã, eu leio tudo que o senhor publica já faz muito bom. Isso para mim, que fiz 74 anos a semana passada, é uma grande alegria ver que para
muita gente, eu sirvo como uma esperança no meio de toda essa crise, não só da pandemia, mas que temos também na educação, temos o outro lado, assim, toda essa crise política que nos afeta tanto, que às vezes dá um desânimo, mas de outro lado, você continuar dando esperança, acho que é importante, e mostrar esse cenário de que nessa crise, essa crise vai nos trazer enormes oportunidades na educação como um todo, porque temos que aprender muito, e essa vivência entre presencial e digital não é fácil, temos que encontrar o equilíbrio, como se fosse quando você é um exímio cozinheiro, você tem que juntar os ingredientes e fazer receitas diferentes de acordo com o paladar de cada um, das necessidades de cada um. Isso precisa de masterchefs na educação, significa de grandes educadores, cozinheiros que sabem fazer misturas e que inspiram. Então, não tenham medo. Esse momento é transformador de tudo aquilo que já se anunciava, mas que agora já não tem volta atrás. Que bom. Professor Mourão, o senhor citou agora há pouco a Dênia Falcão, ela está aqui no chat, está mandando um abraço. Minha grande amiga, colega. Isso, e a gente também admira muito você, professora Dênia, certamente. E o seguinte, ela pergunta assim, professor Mourão, como que você acha que será a reorganização do espaço escolar quando as escolas reabrirem as portas? Bom, pelo jeito, imediatamente, parece que iremos menos alunos por vez para a sala de aula, o que isso é uma logística meio complicada. Provavelmente teremos que ir para o híbrido um pouco pela necessidade, quer dizer, é uma coisa assim que... porque o mundo inteiro estamos vendo que isso é uma tendência imediata, num primeiro momento, de menos alunos em sala e atividades remotas misturadas. Mas isso é também, ao mesmo tempo, uma confirmação de algo que virá depois. Quer dizer, por que a gente não faz uma parte disso sempre remotamente? E aí que vem como será a reorganização dos espaços. Os espaços presenciais são espaços multifuncionais, multiadaptados para trabalhar com projetos, para trabalhar, às vezes, 2 ou 3 professores juntos de várias áreas, para trabalhar de forma interdisciplinar, e ao mesmo tempo, você trabalhar também com pequenos grupos. E os espaços depois... você tem os espaços digitais, ao vivo, assim, nesse momento. Vocês viram que antes falava-se do Zoom, tudo fala do Zoom, mas, na verdade, todas as grandes... você vê que, há pouco tempo, o Facebook liberou, assim, no Messenger, liberou Rooms, que também é a mesma coisa que o Zoom, muita gente nem sabe. Enfim, o Google, todos esses grandes grupos, eles estão de olho não só para a educação, mas também para o trabalho remoto, para toda a quantidade de atividades que serão feitas. Então, os espaços digitais são importantes daqui para frente para tutoria, mentoria, grupos, momentos de aprendizagem, aula invertida, enfim, para apresentação também de alguns desses projetos. Mas depois temos os espaços sociais também inseridos na escola. Os alunos convivendo, fazendo projetos reais, trazendo questões reais para dentro da sala de aula, as empresas como parceiras também das escolas e das universidades, então, para poder integrar. Então, esses modelos híbridos em espaços multifuncionais, mas também a ideia de aprender remotamente, online, para aqueles que estão longe, uma educação à distância que tem que se reinventar, que ficou muito quadrada, muito conteudista, muito pouco criativa. Ela também é fundamental para aqueles que não podem ir a grandes centros e poder continuar aprendendo com pessoas inspiradoras, sem sair do lugar, sem ter que deslocar-se e perder contato com a família. Então, o ensino também chamado à distância, ou online, ele também terá que ser reinventado depois deste período, a tornar-se muito mais criativo e empreendedor e ativo. Marlon, aquela hora você deu uma travadinha quando você ia fazer a pergunta para o nosso
querido mestre aí, então manda ver. Tranquilo. A pergunta que eu ia fazer da Aline Rosário, perguntou ao professor Moran qual o seu olhar sobre o uso das inteligências artificiais mediando a educação e o papel do professor nesse processo em conjunto aí com a inteligência artificial. A inteligência um pouco entre aspas, mas significa todas essas formas de desenvolvimento do digital, um pouco mais que o Watson começou a trazer e de outras empresas que trabalham com isso, eles estão nos desafiando. Quando antigamente eles diziam que as tecnologias não desempregariam um professor, hoje eu olho com um certo cuidado. Uma parte do que o professor fazia, que era a transmissão de certas informações, isso a tecnologia já vai fazer, os robôs vão fazer, os chatbots, enfim, tudo isso. Uma parte do ensino de línguas você treina com robôs, ok. A outra, onde que a inteligência vai fazer muitas dessas coisas, vai também mapear o que você já conhece e aquilo que é mais adequado para você. Então, junto um pouco com a mentoria de alguém um pouco mais experiente, mas é a inteligência com uma mentoria inteligente de pessoas que orienta a que o currículo seja mais personalizado, a que você não tenha que fazer tudo igual ao seu colega, que você possa fazer um curso que teoricamente dura 5 anos, que você faça em 3, em 2, ou enfim, dependendo um pouco tanto da dedicação como das tuas competências adquiridas anteriormente. Então, a inteligência vai ser para isso. Onde entra o professor e o medo do professor? Meu Deus, isso vai tirar meu lugar? Não, onde que você entra a partir de tudo isso que a inteligência faz, que é um pouco mecânico, aquilo que é um pouco aquilo que é previsível e aquilo que de alguma forma ele já mapeia, todas as dimensões humanas de aprender a conviver, a trabalhar juntos, a co-criar, a desenvolver coisas. Você vai usar a inteligência, mas você vai trabalhar a partir disso, adaptando às circunstâncias, ao momento. Então, vai ser uma colaboração muito estreita entre todas as possibilidades digitais e a nossa inteligência criadora. E o professor, por isso que ele tem que ser muito mais empreendedor, porque ele está convivendo com muitas possibilidades de aprender que o aluno tem, e quando está junto com o aluno, se o professor, primeiro, não for interessante e inspirador, o aluno tem na sua mão um monte de saídas no YouTube. Em dois segundos ele descola para um jogo, ele descola para um bate-papo, ele coloca o Netflix. Ok, ele some se não achar algo interessante. Então, é isso que, ainda hoje, eu vejo que uma da parte do que aconteceu no digital, nessas aulas que muitas vezes foram uma reprodução do que fazíamos em sala de aula no online, muitas vezes os alunos diziam que, nos comentários, depois de 2 minutos entrando no digital, eu desligo, eu vou para outra coisa, porque ouvir um professor falando no digital tem que ser muito bom, tem que ser um mota empolgante, assim, muito tempo, e nem mota aguenta, assim, no sentido de empolgar durante horas e horas um aluno. Quer dizer, é isso que nós temos, que não só empolgar através do entusiasmo, nós temos que empolgar principalmente através de trazer desafios que valham a pena e que mexam com a nossa vida e que nos ajudem a criar e empreender. Muito bom, professor. Professor, quando eu estou fazendo bastante trabalho com famílias agora, né? Então as escolas acabam pedindo para a gente poder trabalhar com os pais, fazer uma palestra, uma live para os pais, para explicar justamente esse momento, né? Acalmar um pouco, mostrar assim que talvez o menos agora é mais, ou seja, olhar mais para o refrão da aula, né? Trabalhar, ou seja, ter menos conteúdo, mas mais bem trabalhado, né? E eu tenho falado muito isso, que na aula ao vivo, online, é muito mais importante o professor falar da aula, que na verdade já deve ter sido lá no assíncrono, né? Na atividade, no livro, no
enfim, quando tem apostila, mas seja no material, no vídeo gravado, e para ter essa fidelidade, né? Para ter, na verdade, o quê? Ter a empatia e ter o vínculo emocional, professor e aluno, e entre os colegas, né? Então eu falo que, assim, na aula online é muito mais importante falar da aula do que dar aula, né? Do que transmitir informação, fazendo esse jogo de palavras. E aí sempre perguntam, né? Como que as crianças, qual que é o tempo de atenção disso, né? E aí vem com algumas estatísticas que é muito boa para poder vender livro, para poder vender palestra, né? Que o teu tempo de atenção é a tua idade mais um, né? Eu não sei de onde tiraram isso, mas é recorrente as pessoas falarem isso, que as crianças têm muito pouco tempo de atenção. Aí eu como sou estudioso de neurociência, eu gosto dessa parte de aprendizagem, tudo isso, e por curiosidade mesmo, eu falo assim, poxa, que engraçado, eu tenho um filho de 6 anos de idade, ele tem 6 anos, então o tempo de atenção dele seria 7, concorda? 6 mais 1. Mas quando ele está numa coisa que interessa a ele, e é engraçado, que pode ser inclusive uma parte educacional, didática, mas também um joguinho no tablet, ele fica meia hora, 40 minutos, 1 hora, vidrado naquilo. Ou seja, ele tem capacidade de prestar atenção. E é justamente por isso, né? Então, na verdade, o que o professor precisa ter é essa capacidade de manter, de atrair e manter a atenção do aluno enquanto isso. E aí, obviamente, reproduzir aquilo do passado, ou seja, pegar o que estava planejado na aula presencial e trazer para o digital, eu acho que é a receita para não dar certo, né? E infelizmente, eu percebo, e aí, de novo, né, não é criticando, mas é que eu estou percebendo muitas pessoas fazendo muito disso. Na verdade, essa revolução, e como o Marlon falou, e é verdade, nunca a transformação digital foi tão rápida. Mas é uma transformação digital que ainda está na primeira base da transformação digital, que é a substituição, que na verdade você substitui a sala de aula presencial pela câmera, né? Mas a prática e a prática didática e o planejamento pedagógico ainda é muito semelhante. E eu gostaria de escutar um pouco do senhor e tentando trazer para algumas perguntas aqui. O pessoal falou bastante das perguntas para a parte da educação básica, né? Da educação básica e da educação pública. E a educação pública, a gente sabe, infelizmente, né, não tem tanto recurso assim, no país. Não estou falando nem só do aluno, mas principalmente, às vezes, do professor e da escola. Então, se o senhor puder fazer uma fala, né, envolvendo esses aspectos. O senhor já falou da atenção do aluno e também olhando isso para o híbrido na educação pública, o remoto nesse momento e o híbrido no futuro para a educação pública na educação básica. Bom, veja, educação, na sua essência, é um processo de troca entre pessoas, de convivência, de aprender em um clima de confiança. Então, desde o Roger sempre nos dizia que quando você tem um clima de confiança, de afeto, é o básico para você ajudar a transformar as pessoas, para inspirá-las. Então, a tecnologia tem que estar dentro desse contexto e não então, se na educação pública você tem pessoas que fazem isso, que inspiram e que ajudam a transformar pessoas que têm dificuldades, que têm muitas carências, eles estão fazendo o papel principal. É claro que hoje estamos já num mundo que as competências digitais são importantes, ter acesso a tudo isso te abre inúmeras possibilidades que, ou não ter, é complicado. Então, mas eu diria que a base da educação é sempre o vínculo humano, a inspiração, e tem, então, o professor pode fazer isso com recursos simples, ele pode fazer isso com impresso, pode fazer isso com áudio, ele pode fazer isso também com vídeos, alunos gravando pequenas coisas. Tem aplicativos como Flipgrid, alguns deles que eu vi os alunos fazendo coisas, digo, tão legais. Mas a questão nossa, assim, por trás, assim, que me angustia, é que é a profunda injustiça que a gente sempre fez nesse país. Eu que vim de fora há uns 50 anos atrás, 50 e poucos, eu olho sempre um pouco e que eu adotei este país, é que nós temos uma crueldade assim com a maioria que é um pouco dolorosa, assim. Quando falávamos que a pandemia, que não discriminava bem, que não discriminava, que pegava qualquer um, em parte é verdade. Na verdade, quem está hoje sofrendo mais são os pobres, são aqueles que têm mais dificuldade.
quem está ficando para trás um pouco na educação também é o pobre, porque não está tendo acesso a tudo isso. Não está tendo recursos, ele está tendo que trabalhar, está ajudando os pais. Enfim, muitas escolas estão ainda muito conteudistas, está muito longe de tudo isso que nós estamos falando. Então, o que eu posso dizer é que temos alguns sistemas, alguns estados e temos municípios que se esforçam, estão fazendo um trabalho grande para envolver os alunos, para contratar melhor os professores, para dar formação dentro de toda esta visão nova, mas ainda falta muito. Então, o que eu posso dizer é que a educação pública é a que garante, assim como na saúde pública, o SUS garantiu agora que os que são pobres, que estão marginalizados assim, dos planos de saúde mais ricos, eles possam também ter acesso. A mesma coisa na educação, a educação pública que dá acesso a que eles possam ter um futuro, e temos que trazer todos esses modelos empreendedores para a educação básica, e as escolas mais ricas têm que adotar escolas também da educação pública, as empresas têm que dar uma mão também a adotar a escola pública, porque não temos recursos assim tão grandes para todos, para que possamos, para benefício da própria sociedade, do futuro e das próprias organizações e empresas, para que possamos ter pessoas que possam contribuir e que possam ser até consumidores esclarecidos desses produtos, e que tenham uma visão nova, ecológica, de valores colaborativos através da educação. Então, eu sei que é um processo complexo e que demorará décadas, mas totalmente necessário. Não dar assim só para uma parte dos brasileiros assim que possam ter acesso a escolas fantásticas, mas que todos tenhamos realmente acesso a escolas inspiradoras. E a escola não é o prédio, a escola são as pessoas. Tem que ter gestores, docentes, e que tem que ter depois também pais inspiradores. É a família também que inspira nesse momento, que é co-educadora, e está fazendo papel duplo de educação familiar, mas também de co-educador nesse momento que os professores não estão fisicamente o tempo todo lá com os alunos. É verdade. Professor Mourão, eu quero pegar um gancho desse final da sua fala, porque eu acho que é muito oportuno. Concordo totalmente com tudo que foi exposto, me solidarizo aqui com professores, vários de escolas públicas que às vezes têm vontade de fazer, mas a estrutura não permite, né? Há um abismo entre o público e o privado no nosso país, porém, professores que estão nos assistindo, eu falo para vocês de coração, eu já me senti o melhor professor do planeta, já contei isso aqui, e teve um dia que um cara que está aqui conosco nessa live, chamado Paulo Tomazinha, falou assim: Mota, você explica demais para os teus alunos, cara. Quando você explica demais, você não dá chance dele explorar, dele fazer tudo isso. E daí eu sou uma pessoa que acredita que o universo conspira quando é para algumas coisas darem certo. Daí vem o Marlon, apresenta uma tecnologia, a gente lê um artigo do Moran e fuça aqui, fuça ali. Comecei a fazer coisas diferentes e que eu, no começo, resisti. Confesso para vocês, eu não acreditava que era possível usar uma tecnologia, uma ferramenta, um computador, um framework impresso, palitinho, massinha de modelar numa turma de engenharia, certo? Mas daí é o seguinte, teve uma semana que isso foi marcante para mim, meus queridos amigos. Eu usei 3 aulas seguidas, alguma metodologia ativa, com uma ferramenta embarcada que não necessariamente tecnológica. Quando eu entrei no 4º dia para dar aula, e que os alunos perceberam que eu estava com o livro de cálculo embaixo do braço, e a caixa de giz na mão, os alunos da primeira fila olharam para mim e perguntaram: Mota, professor, não tem nada diferente hoje? Ou seja, eles se entristeceram quando eles viram que eu ia para o quadro escrever e expor, falar, entendeu? E também o seguinte, meus queridos amigos, nós professores, nós temos que impulsionar as mudanças e não sermos impulsionados por elas, entendeu? Então você, professor de infantil, fundamental 1, 2, médio, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, você tem que levantar a bandeira, independente de ser público ou privado, e fazer o seguinte:
Débora Garófalo, professora Débora Garófalo. Ela pegou os alunos dela de escola pública e foi nas ruas ao redor da escola catar sucata, tampinha de garrafa, garrafa PET, caixa de leite, não sei o quê, para fazer robótica. E onde que foi parar? Teacher Prize, uma das 10 melhores professoras do mundo, em fazer algo realmente incrível na educação do nosso país. E se vocês, professores, aceitaram estar conosco nessa live sobre inovação, sobre um pensamento diferente para a educação, com um mestre desse inspirador, eu te digo, querido professor, não fique esperando. Seja você o criador, o fora da caixa, faça cases incríveis para os seus alunos. Alguém perguntou aqui como inspirar o aluno, entregando em sala aquilo que você demorou a vida inteira para construir, que é quem você é hoje. Entregue o que você tem de melhor de ser humano. Eu tenho na minha cabeça que a escola hoje é uma desculpa que a gente encontra para reunir pessoas para que coisas grandiosas aconteçam. Então, professor, faça acontecer. Eu quero saber o que o professor Moran acha disso. Professor Moran, você me deixa só completar um pouquinho. Parabéns, Mota. Acho que, cara, foi no momento certo. Eu queria só dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Eu, professor Mota, professor Paulo Tomazinho, somos um exemplo vivo disso. Nós trabalhamos numa universidade aqui na cidade de Curitiba. Estávamos sentindo a necessidade de aprimorarmos o que a gente estava fazendo em sala de aula. E nós, em conjunto, tomamos uma decisão. Vamos criar um grupo de estudos de metodologias ativas e tecnologias educacionais. Então, por nossa conta e risco, nos encontrávamos quinzenalmente para trocar coisas legais que estávamos fazendo em sala de aula. Não dependemos de nenhuma estrutura, a não ser a demanda do nosso tempo, a nossa boa vontade de aprender com os colegas. E foi assim que a gente começou a trilhar o nosso caminho. Então, eu espero que, de alguma forma, isso sirva como inspiração para quem está nos ouvindo. Desculpa aí interromper, professor Moran. Legal ver o depoimento de vocês, que mostra que há um momento de transição, de ruptura, que alguns docentes sentem mais cedo, outros demoram mais. Eu demorei um tempo também para fazer essa passagem. A vida te ensina. E tem muitos professores, pelas dificuldades, eu sei porque trabalham em 2 ou 3 lugares, eu sei que tem 1000 razões, eu entendo também as razões pessoais, mas alguns... ainda não caiu um pouquinho assim a ficha de que eles podem fazer coisas diferentes. Então, eles foram educados um pouco para dar a resposta certa. O professor foi educado meio para um pouco estar com o freio da mão puxado. Aí não posso errar, porque no privado posso ser demitido, o aluno pode me avaliar mal, a família, se falar algo vai me complicar. Tem muito professor que tem medo de errar. E a atitude que está por trás hoje, que de todos vocês estão visualizando e que eu também demorei para perceber na minha formação, que também foi muito assim quadradinha e tal, foi que o medo de errar é tudo o contrário do que hoje precisamos para poder empreender. Se a gente continua com medo de errar, realmente nós vamos fazer sempre as mesmas coisas e isso é o pior que podemos fazer para os nossos alunos. Então, para inspirar, como vocês estão fazendo, vocês tiveram um pouco a percepção de que aquilo não dava certo e de que valia a pena tentar outros caminhos. Aí vocês se juntaram e encontraram as saídas. Então, estas lives, esses encontros, eu acredito que vão ajudar a muitos dos que estão ainda um pouco dizendo, sim, não, mas isso é uma coisa já o Mota, que tem, o Moran já está há muitos anos, mas todos nós tivemos nosso momento de ruptura, todos nós começamos pelo ensino convencional. Eu passei muitos anos ensinando de forma tradicional e não arriscando. E depois que eu comecei também com o fracasso, em momentos em que eu vi que a coisa não estava dando certo e que eu não estava feliz e os alunos também não estavam,
fui encontrando algumas saídas. A saída primeiro perguntando aos alunos, conversando com eles, perguntando o que queriam, depois tentando encontrar algo que os motivasse, assim, do meu jeito. Eu sou menos agitado que o Mota, eu não vou fazer as mesmas, cada um faz do seu jeito a agitação, mas a minha agitação era provocar, fazer perguntas, trazer questões, e isso, colocar os alunos para me ajudar em algumas coisas que eu não sabia, principalmente em tecnologias. Então, essa ideia de fazer pequenas experiências, de trazer algo um pouco diferente, aquilo que te fizeram, Mota, você vai voltar atrás? Não. Então, o aluno quer algo que o surpreenda, ele quer algo um pouco diferente, porque o comum ele já está acostumado. Então, vejam que isso é possível, façam o que é viável nesse momento, não queiram fazer o máximo já de uma vez, mas tentem em cada momento fazer uma mudança, porque de pequenas mudanças você vai dar outros saltos. O que não podemos é sempre apoiar-nos na dificuldade. Sempre haverá dificuldades, sempre. Mesmo eu, que vivia numa universidade pública como a USP, eu dizia, se eu esperar que a USP mude, como na docência, e que esperar ter as condições para poder ensinar de forma como eu acredito, eu vou me aposentar, e isso há 30 anos atrás. A mesma coisa vocês hoje. Não esperem as coisas acontecerem, não esperem que tudo esteja pronto para mudar. Dá para fazer muitas coisas, e se vocês estão aqui na live, estão seguindo, é porque vocês querem. Então, aproveitem tudo isso, tá? Porque os que não querem, eles não vêm. Os que não querem, eles ficam colocando nas redes só coisas negativas. Na escola não dá, a escola pública está sucateada, e não tem água, não tem luz, não dá para fazer, o aluno não quer aprender, o aluno, os pais, e sempre temos desculpas. Então, confirmando um pouco o que vocês fizeram, são professores, viram que algo não dá certo, foram atrás de como dar certo, experimentaram, colocaram na prática, e hoje estão onde estão. Porque as pessoas olham vocês hoje e dizem, nossa, quantas coisas interessantes estão fazendo, mas quanto tempo vocês vêm fazendo essas coisas e quanto vocês mudaram em relação a práticas anteriores? Vocês mudaram. Vocês são exemplo, e eu também, para outros professores, de que é possível mudar, de que vale a pena. E eu sempre reforço esse lado humano. Depois que eu mudei, toda essa segunda parte da minha vida, meus últimos 40 anos, eles foram muito mais interessantes, também para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, a convivência, para o meu olhar do mundo. Quando mudei a prática dentro da sala de aula, a relação com os alunos, eu mudei também minha vida. Quando mudei meu projeto, eu comecei a arriscar mais, a fazer coisas mais interessantes, a não ter medo também de empreender dentro das minhas condições e possibilidades. Mas isso me trouxe também uma grande alegria de viver e um sentido de propósito que é interessante para a vida. Então, o que eu posso olhar ou dizer para vocês que são mais novos é a ideia de que tudo que vocês fazem agora, essa ideia de aprender ativamente com propósito, vai ajudá-los a construir uma vida que os levará a envelhecer também com entusiasmo, como eu, apesar de ter uma série de mazelas físicas, de alguns mal-estares, etc., eu continuo empreendendo, continuo pesquisando, continuo gostando de aprender, e isso é o maior legado que eu posso dar para vocês, mostrar para vocês que a aprendizagem ativa ela faz sentido para aprender ao longo da vida, mas não só para ter uma boa vida profissional, mas para ter uma vida interessante, uma vida que te realiza, uma vida produtiva e que contribui também para melhorar a nossa sociedade e o nosso entorno. Professor, que gratidão. Na verdade, olha só, daqui a pouco já passamos mais de uma hora. Veja só como às vezes, eu estudo essa parte de neurociência, então veja só como às vezes o tempo psicológico, ele descola do tempo do relógio, né? Passou uma hora aqui, a gente não viu passar, e às vezes tem uma aula que
parece que demora uma eternidade para passar, né? Então isso é um papo gostoso de aprendizagem. E é exatamente isso, a gente sempre fala assim, permita-se experimentar e aprenda todo dia, aprenda continuamente, né? E o permitir experimentar é isso. Quando a gente fala, não, vamos fazer uma live sexta-feira, 4 horas da tarde, fala, você é louco, ninguém assiste a live 6 horas da tarde, sexta-feira é o pior dia para poder fazer live. E tem aqui, ó, nesse momento, 638, chegou a bater 680 professores assistindo essa live, que são todos o pessoal que está aqui no chat, entende? Acompanhando, interessado, querendo mudar, querendo fazer coisas diferentes, se inspirando, na verdade, com o senhor, professor Moran. Então, assim, eu quero de verdade agradecer demais a todo mundo que está aqui, em especial ao senhor e aos meus colegas, naturalmente, e porque, infelizmente, o tempo está, né, para a gente ser bem coerente com o tempo, a gente não quer avançar muito, eu vou passar já a palavra para o Marlon e depois para o Mota, e a gente faz esse fechamento e esse agradecimento, professor Moran, de verdade, gratidão imensa por toda essa troca que o senhor teve com a gente, toda essa entrega. Sem dúvida nenhuma, poderia ficar aqui horas e horas. A gente sabe que tem papo, talvez, para dias, e quem sabe terá outras oportunidades, e será um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. Obrigado, de verdade, professor Moran. Marlon? Opa, antes de fazer os agradecimentos, quero fazer alguns recados importantes aqui para quem fez o nosso curso na semana passada e está preocupado com o certificado, tá? A gente está providenciando o volume de solicitações de certificado foi muito, mas muito superior ao que a gente estava imaginando. A gente teve que contratar uma empresa para fazer esse processo junto com a gente, então, por isso, a gente acabou demorando um pouquinho para largar essa primeira remessa, que vai sair na terça-feira. O que eu quero combinar com todos é o seguinte, não se preocupem, até o dia 1/6, todos receberão. Caso até 1/6 você não receba, entre em contato com a gente. contato@moonshotedu.com.br. Embaixo das aulas da semana passada, na descrição do YouTube, tanto na aula 1, 2, 3, 4, 5, você tem todas essas informações. Tem o nosso Instagram, se você quiser, tem o nosso Telegram, se você quiser entrar lá para receber as novidades da Moonshot. Mas se até 1/6, então, você não recebeu o certificado, por favor, após o 1/6, entre em contato com a gente, que a gente vai ver o que aconteceu, tá bom? Agradecer a todos pela disponibilidade do tempo de estar aqui junto com a gente numa sexta-feira. Agradecer ao professor Moran pelos ensinamentos, é sempre um aprendizado muito grande estar ali ouvindo. Agradecer aos meus grandes amigos aí, Mota e Tomazinho, por mais essa hora aí no webinar junto comigo, e desejar a todos aí um bom final de semana. Maravilha, professor Moran, nosso querido amigo, acredite, muita gente mandando abraços aí, muita gente emocionada, a gente também se emociona porque o senhor é sempre muito certeiro nas palavras, sempre cuidadoso, mas dando o seu recado certeiro sobre essa inspiração que o professor precisa ser. Tem uma galera aqui perguntando quando teremos mais. Teremos sim, meus queridos amigos. Então é o seguinte, anotem na agenda. Olha que agora nós vamos provocar. E daqui a pouco o professor Moran fará as considerações finais, com certeza. Primeiro compromisso de vocês conosco, segunda-feira agora, dia 25, às 10 da manhã, horário de Brasília, nós teremos aqui uma conferência como essa com a professora Virpi Heinonen, ela é da Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, da Finlândia, e também uma convidada conosco aqui, a professora Carla Regis, lá da Paraíba, ela é diretora da Elaborativa, então, como ela também já esteve na Finlândia, na China, em Israel, então ela vai trazer uma contribuição junto com a professora Virpi, então faremos um fervo, segunda-feira, às 10 da manhã, acompanhem nossas redes sociais, que vocês vão recebendo lá os convites e tudo mais. E agora, a grande surpresa, porque eu vi que um monte de gente cobrou a gente aqui, daí Moonshot, vai ter mais um curso? Vai ter mais um curso. Quando? Anotem, já vão anotando na agenda aí. De 1º a 5 de junho. De 1º a 5 de junho, sempre às 4 da tarde, parte 2 do nosso curso Expert em Ensino Remoto. Então, já vão se arrumando, já vão ajeitando o teu canto aí, colocando na agenda, post-it, bilhete, que nós vamos fazer muita confusão via web aqui, certo? É isso aí. Professor Moran, gratidão infinita, nosso querido mestre, amigo inspirador, e eu quero aí as suas considerações finais para que possamos curtir esse fim de sexta-feira, tá bom? Tá bom, eu quero agradecer a vocês por terem me convidado e terem interagido de forma tão amigável
comigo e a todo esse grupo enorme de pessoas que estão aqui. Eu vejo assim um pouco as mensagens e lamento não poder responder a todos, mas é mais importante nesse momento, e a mensagem que eu passo a vocês é desse entusiasmo, de mantenham o entusiasmo, a fé e a esperança no meio das dificuldades. Uma das competências fundamentais para a vida é a resiliência, saber nas dificuldades encontrar caminhos, porque tem gente que está só olhando o lado negativo da crise. Meu Deus, há tanta dificuldade, tanta gente que está... Ok, é verdade, mas tantas possibilidades de aprender, e vocês estão oferecendo essas oportunidades, estão trazendo pessoas. Acho isso maravilhoso. Eu também estou aí com cursos, com algumas atividades. Eu estou tentando contribuir com o que eu posso também nessas lives. Eu deixo esse carinho, esse entusiasmo e a ideia de que na educação ainda temos um campo enorme para fazer, que é transformar tudo. Temos que transformar tudo que está aí. Então, veja, mas primeiro temos que transformar-nos nós. Temos que ser pessoas legais, pessoas assim que fazem uma aprendizagem profunda, que eles vão mergulhando tanto interiormente como exteriormente. E as pessoas que realmente fazem essa transformação são pessoas que depois se inspiram e que depois realmente contribuem para essa transformação mais ampla. São as pessoas que transformam, não são as tecnologias, não são assim só as metodologias, são pessoas transformadoras que usam todos os recursos para ampliar esse poder de transformação. E está em cada um de nós poder fazer isso, e é ótimo ver tanta gente que está acreditando que vai fazer isso, e vocês vão fazer isso também. Um grande abraço, um bom fim de semana, estamos aí também em contato, seguimos em contato. Valeu, mestre, obrigado, Marlon, e todos os professores que estiveram conosco. Segunda-feira, 10 da manhã, estamos juntos, de 1º a 6 de junho de novo, novo curso, novos conteúdos, muita coisa incrível vai acontecer aqui na web. Nós somos a Moonshot Education, se inscreve em nosso canal, dá um like aí e vamos em frente, pois o futuro é agora. Valeu, galera! Até logo, Moran, muito obrigado. Até logo. Tchau, um beijo. Tchau, gente.